nós passamos a palavra para o Leonardo. Desde já peço que possam colocar as perguntas no chat, né, Leonardo, para que no final da apresentação possamos respondê-las. E muito obrigado de novo, e, por favor, fique à vontade para iniciar esse diálogo com os associados. Maravilha, obrigado, Daniel, obrigado ao IBPCAM aí pela oportunidade. Eu atuo no SEBRAE, na coordenação dos projetos de horticultura, e horticultura é uma área priorizada por nós, e ela é bastante ampla. Então, pega as iniciativas da fruticultura, da olericultura, da floricultura, de plantas ornamentais, plantas medicinais. Então, é uma área um pouco ampla, né? E a gente vê na pecanicultura como uma cultura muito importante para o Estado, com destaque internacional, e a gente achou o contato com o IBPCAM primordial aí para fazer, em relação de um projeto que se inicia agora no SEBRAE, né, em parceria com o Senar Farsul, a respeito de exportação na cadeia da horticultura. Então, eu agradeço aí mais uma vez, Daniel, pela oportunidade, ao IBPCAM, e que bom a gente compartilhar um pouco desse projeto aí que está iniciando agora no SEBRAE, e que daqui a um pouco pode haver muitas conexões aí com o IBPCAM e com produtores vinculados ao IBPCAM nessa jornada. Eu vou, de imediato, compartilhar minha tela, que é uma apresentação do projeto, e só gostaria de uma confirmação, para ver se ela aparece aí para vocês. Confirmo, tá? Maravilha. Bom, esse projeto, ele está vinculado a um programa, é um programa chamado Juntos para Competir, imagino que alguns de vocês já devam conhecer, é um programa bastante antigo no Estado, e ele é uma ação integrada da Farsul, do Senar e do SEBRAE, e que temos 2 projetos novos em 2025, esses 2 projetos novos relacionados à preparação de produtores e unidades de beneficiamento ao mercado internacional, né? Então, existe esse projeto, que eu vou entrar nos detalhes, que está relacionado à cadeia da horticultura, então a pecanicultura está dentro desse grande grupo, e também temos um outro projeto semelhante a esse na cadeia da apicultura. Esse projeto, ele tem um nome, né, um título de Acesso a Mercado, Exportação Horticultura Juntos para Competir. Ele é um projeto vinculado, então, ao programa Juntos para Competir, e ele tem um caráter estadual, ou seja, ele tem regiões de abrangência que concentram mais que uma pelo território que o SEBRAE divide o Estado. O SEBRAE, muitas vezes a gente conhece o SEBRAE, até compartilhando um pouco sobre o SEBRAE, talvez é mais próximo até de um público urbano, nós atuamos nos 4 setores, né? Comércio, indústria, serviços e agronegócio, e muitas vezes o público do agronegócio acaba não conhecendo tanto o SEBRAE. Então, a gente tem muitas iniciativas e projetos no agronegócio, e esse é um deles. Nós temos uma divisão dentro do SEBRAE em 9 regionais. Esse projeto prevê uma atuação em pelo menos 4 das 9 regionais, né? Então, esse é um projeto que será como gestão na Serra Gaúcha, na regional da Serra Gaúcha, mas ele tem uma atuação no norte do estado também, no Vale do Caí, Sinos e Paranhana, e também no Vale do Taquari e Rio Pardo. Então, essas são as regiões previstas aí de atuação, né? Como a gente está conversando nos territórios e prospectando público, então talvez surja até interessados de regiões que estão fora desse escopo inicial, né, e isso fica para uma análise ali na sequência, havendo interessados de municípios, digamos assim, que transcendem essas regiões previstas. Vou compartilhar rapidinho com vocês um pouco do contexto, dos objetivos do projeto, né, da abrangência, indicadores, ações previstas, resultados e períodos. Isso provavelmente vai gerar algumas dúvidas, e assim como o Daniel falou, acho que a gente pode organizar elas aí no chat, ou enfim, deixar elas para o fim, aí
corro com a apresentação e no final a gente esclarece as dúvidas, aí tenta trazer mais informações que não estão na apresentação e que pode ser que surja aí de demanda de vocês. Então, para contextualizar, e também como foi montado esse projeto, a gente acompanha alguns números setoriais e a gente vê aí que o Brasil representa aproximadamente 5% da produção de frutas do mundo, o Rio Grande do Sul aproximadamente 5% da produção brasileira, né? Então é um mercado importante, significativo e com uma boa representatividade. E a gente observou que em 2024 as exportações brasileiras de frutas elas superaram 1 milhão de toneladas e o faturamento foi aproximadamente 1,3 bi de dólares, né? E atingindo aproximadamente 140 países aí destinos dessas nossas frutas. Então, a gente tem um potencial enorme de avançar em volume, avançar em faturamento e avançar para mais países, né? E consolidar ainda mais essa exportação. O Rio Grande do Sul, em 2024, exportou 26 mil toneladas e faturou aproximadamente 20 milhões de dólares. Então, a gente vê que daquilo tudo que o Brasil exporta, o Rio Grande do Sul ainda ocupa uma fatia pequena, que pela qualidade da produção que tem, pode alcançar resultados melhores. Então, o nosso intuito é promover realmente esse desenvolvimento. Aqui, pessoal, eu trago, compartilhando também nesse contexto, duas tabelas. A tabela da esquerda são dados do Ministério da Agricultura, do portal ali do Agroestácio, das exportações. Então, na tabela da esquerda, a gente tem um ranking dos estados, né, das unidades da federação, com variáveis ali de volume, de valor, e um ranqueamento. Então, a gente vê que Pernambuco lidera as exportações nacionais de frutas, com quase 200 mil toneladas e 300 milhões de dólares em faturamento. Então, representa aproximadamente 20% do volume, quase 25% do valor. E nós, como Rio Grande do Sul, estamos aí na 11ª posição, né, com 2,5% do volume em 2024 e 1,5% do valor. Então, a gente sabe da nossa qualidade da produção, do nosso potencial, e a gente, enfim, está buscando, então, realmente investir nesse mercado de exportação para justamente agregar mais valor, trazer mais renda aí para a nossa produção frutícola. No quadro da direita, a gente vê os principais produtos exportados do Rio Grande do Sul em 2024, e na liderança estão bananas, maçãs e pêssegos, né? Mas a gente vê uma diversidade muito grande aí de frutas, e mostrando todo esse nosso potencial aí para exportação. Então, é nesse contexto que foi montado esse projeto justamente para incentivar o avanço aí da nossa comercialização no mercado internacional. A gente já tem alguns reconhecimentos, né? Existe o Prêmio Exportação RS, em que alguns representantes das cadeias produtivas do agronegócio são produtores ou empresas ligadas à fruticultura, digamos assim. Então, a gente tem vinícolas, né, com a questão da vitivinicultura, a gente tem algumas empresas de vacaria relacionadas aí à produção de maçã, à pomicultura, a gente tem a Divinuti como uma representante da pecanicultura, a gente tem a Oderich, daqui a pouco trabalhando com conservas, e que também são produtos oriundos aí de frutas e hortaliças. Então, a gente vê um grande potencial aí nesse incentivo da exportação. E se a gente for acompanhar pelos dados do Ministério da Agricultura esses últimos anos, então o Ministério disponibiliza uma série histórica que começa em 1997 e vai até o ano de 2024, a gente vê nas categorias de frutas, né, produtos hortícolas e sucos, que são derivados, a gente vê uma tendência positiva aí no crescimento em valor e volume ao longo dessa série histórica no Rio Grande do Sul. Então, a gente vê que o mercado internacional ele vem sendo desenvolvido, ele vem sendo trabalhado, e os volumes de produção exportada e de faturamento, eles vêm aumentando
com algumas oscilações de ano para ano, mas numa tendência positiva. Nesse sentido, montamos esse projeto, e ele tem como objetivo, então, elevar esse nível de competitividade dos produtores rurais e dos pequenos negócios do setor da horticultura, né, no Rio Grande do Sul, e preparar, o nosso foco, então, é na preparação desses produtores, dessas unidades de beneficiamento, para comercialização no mercado internacional, né, através de uma jornada estruturada de ações do programa Juntos para Competir. Então, esse é o nosso objetivo. A abrangência, como eu comentei anteriormente, ela está prevista em 4 regionais, nessa divisão do SEBRAE, no Rio Grande do Sul. Então, essa abrangência na região norte, na Serra, no Sinos, Caí-Paranhana e Vale do Taquari e Rio Pardo. Nessas regiões, nos territórios que a gente já visitou, divulgou o projeto e conversou com interessados, a gente também vê uma grande diversidade aí de produtores, unidades de beneficiamento e de culturas com que se trabalha. Então, foi conversado com o pessoal do norte, do Vale do Caí, na questão da citricultura, na Serra, com pequenos frutos, frutas de caroço, caqui, maçã. No Vale do Taquari e Rio Pardo, a gente conversou em Antragorda com alguns produtores de noz pecan. Então, nessas nossas visitas nesses territórios, com os colegas que atuam nas regiões, a gente já fez uma divulgação, a gente já fez um trabalho de levar informações sobre esse projeto e também recolher informações, né, dos territórios, dos interessados a respeito do interesse, então, de participação num projeto focado na exportação. Esse projeto ele está vinculado a programas nacionais do SEBRAE. O SEBRAE tem um programa chamado Impulsionar Negócios, né, que tem algumas regras, digamos assim, e a gente tem necessidades de mensurações, né, até para avaliar, então, o recurso aplicado pelo SEBRAE e pelo Senar, nesse caso, nesse projeto. Então, se prevê indicadores de monitoramento do faturamento, e produtores, então, com novos canais de comercialização aberto. Então, é isso que o trabalho também será monitorado, né? O público-alvo, os participantes, eles serão mensurados também na questão de faturamento e se estão abrindo novos canais de comercialização, participando dessa jornada de ações. E como a gente tem um grupo de diferentes regiões, com diferentes culturas, em alguns casos é o produtor que produz, beneficia e comercializa. Em alguns casos existe um arranjo em que uma unidade de beneficiamento tem uma produção própria e também trabalha com parceiros, né, e consolida esse lote, né, consolida a produção através de um lote para exportação, que é composto por diferentes produtores. Então, nesse cenário, a gente prevê uma jornada de ações que ela pode ser um pouco heterogênea dependendo do público, né? Mas a gente vê que algumas ações cabe a todos, né? Então, tudo parte com um diagnóstico. Então, esse diagnóstico inicial, ele é um diagnóstico feito em parceria com o AgroBR. Nós pegamos o diagnóstico aplicado pelo AgroBR, solicitamos a permissão ali de editar um pouco ele, tendo mais conhecimento da cadeia local e colocando algumas perguntas a mais. Então, tudo se prevê também utilizar um diagnóstico inicial, a partir disso, elaborar um plano de exportação. Então, o SEBRAE tem uma consultoria de plano de exportação que está prevista para ser aplicada nesse projeto, justamente para desenvolver já um planejamento para atingir esse mercado internacional. Além disso, a gente vê a necessidade de trabalhar fortemente a questão de boas práticas agrícolas ligadas às certificações. A gente vê que há uma exigência do mercado internacional a compra vinculada a algumas certificações, por exemplo, Global Gap, ou uma certificação orgânica, ou uma certificação de mercado específico, como Halal.
Então, isso também está no nosso radar, porque a gente sabe que o comprador internacional, muitas vezes, ele está preocupado aí com a questão da rastreabilidade dessa produção, né, de se está sendo respeitado normas e a legislação vinculada à segurança do trabalho, ao meio ambiente, né, e à própria segurança dos alimentos. Então, isso são temas importantes dentro de boas práticas e certificações, e está previsto aí por nós trabalhar nesse projeto. Além disso, a questão de consultorias de gestão, a gente sabe o quanto isso é importante, ter esses custos de produção bem feitos, né, a formação de um preço internacional de venda, a questão de fluxo de caixa, design, produtos, né, embalagens, apresentação do seu produto em uma língua estrangeira, então, ou própria construção de um site. Então, são alguns exemplos que vão facilitar essa aproximação aí com o comprador internacional. Além disso, a questão técnica também é importante, né, num planejamento, numa implantação de novas áreas, num manejo de solo, num manejo fitossanitário, né, a gente sabe, dependendo do país destino, há uma certa exigência de algumas questões fitossanitárias, seja no monitoramento de algumas pragas ou doenças, ou seja, numa própria restrição na aplicação de algum insumo, ou nos limites máximos de resíduos que possam ser diferentes. Então, isso também está no nosso radar e fará parte desse contexto nesse projeto. Análises de produtos, né? Normalmente, o apoio do SEBRAE pode ser feito através de uma análise de resíduo, né? De pesticidas em produtos vegetais. Então, pré-exportação, fazer uma análise de resíduo desse lote, né? Para garantir que esse produto chegue lá e que, se por algum motivo seja amostrado nesse destino e feito uma análise, pelo menos aqui a gente tem a segurança de que esse produto embarcou com uma análise prévia, dando uma segurança aí ao exportador. E também avaliar essa questão da participação, né, analisar e avaliar a participação em alguma feira nacional, internacional, em que é nesses momentos que a gente também se aproxima de um comprador internacional, né? Às vezes, nas feiras, aí a gente tem as rodadas de negócios, então é um momento em que a gente possa se aproximar de um comprador internacional, apresentar o nosso produto, talvez ali numa língua estrangeira, já esse catálogo de produtos já de acordo com a legislação daquele país, e isso facilitaria aí o avanço numa comercialização. Então, em resumo, são essas algumas das ações previstas, mas como se prevê um grupo heterogêneo, talvez a jornada aí, dependendo do público, possa ser um pouquinho diferente. Como resultados esperados, os indicadores estão ligados aí ao faturamento e novos mercados abertos, então se prevê um aumento aí de faturamento próximo a 12%, e um aumento aí de novos mercados atingidos, né, nesse contexto internacional, de pelo menos 10% aí no público participante. O período do projeto, ele inicia agora, em março de 2025, então a gente já andou em alguns territórios, municípios, aí conversou com parceiros, outras instituições, apresentou o projeto, né, a gente já tem uma lista de interessados, então essa divulgação já foi feita, estamos também fazendo com vocês. Então o projeto inicia agora em março de 2025 e tem um período aí previsto de término para dezembro de 2026. Então, são aproximadamente 2 anos em que vai acontecer essa jornada estruturada focando no alcance do mercado internacional da comercialização. Em resumo, o projeto tem essas características, né? Eu agradeço aí a oportunidade de poder compartilhar o projeto brevemente com vocês, assim, algumas informações através dessa apresentação. Eu vou parar de compartilhar aqui minha tela e me coloco à disposição para a gente bater um papo aí, conversar de dúvidas que vocês possam ter, né, de características que daqui a pouco eu não consegui explicar muito bem, então abro uma conversa agora para a gente debater um pouco sobre o projeto e dúvidas de vocês.
Muito obrigado, acho que ficou bem claro para todos. Eu gostaria de reforçar aqui alguns pontos ou esclarecer algumas características. O Juntos para Competir, Leonardo, é um projeto já bem consolidado, muito de excelente resultado no Rio Grande do Sul. Poderia explanar um pouquinho mais sobre qual é a contrapartida dos produtores e o nível de comprometimento que ele vai ter que ter ao longo dessa jornada, porque ao mesmo tempo que a gente está ocupando todo esse conhecimento, essas horas de trabalho, tem que ter uma ciência de quanto esforço que nós vamos ter que aportar, ou é uma vez por semana, por mês, quantas horas, para dimensionar o nível que a gente também tem que doar parte do nosso tempo para fazer o projeto ter o seu sucesso. Perfeito. A contrapartida inicial de financeira, o produtor ou a unidade de beneficiamento, ele não tem, né? Então, é um recurso investido pelo SEBRAE, pelo Senar. Então, a contrapartida do produtor ou unidade de beneficiamento em recurso financeiro é nula, digamos assim. Então, por isso que também a gente tem essa preocupação, né, de divulgar, de encontrar realmente quem está maduro, que o momento realmente for de exportação, porque vai ter esse foco o projeto e também as cobranças virão nesse sentido, né? A respeito da carga horária, do quanto demandará de tempo, né, de investimento que vai além desse recurso financeiro, de esforço, de comprometimento, é uma jornada que a gente prevê, ela um pouco heterogênea, então acho que não dá para cravar um número de horas ou de momentos, vai estar previsto consultorias presidenciais, consultorias online, oficinas, encontros, né, discussões, então, assim, é um pouco difícil de prever uma carga horária, né, mas, enfim, é um conjunto de consultorias de mercado, técnicas e de gestão que esses produtores e essas unidades de beneficiamento receberão. Normalmente, isso, pelo histórico do Juntos, não atrapalha o andamento de uma propriedade ou uma unidade de beneficiamento. Então, a gente acredita que é mais um tempinho ali, gasto de algumas horas por semana, né, de poder atender um consultor, de receber, né, de fazer uma agenda, e também, daqui a pouco, algumas coisas depois ali aplicar, né, colocar em prática essas mudanças, que pode ser que isso impacte mais do que realmente as visitas de um técnico ou de um especialista. Então, dependendo da maturidade, do momento em que se encontra um produtor ou uma unidade de beneficiamento, pode ser que uma carga de tempo seja maior ou menor, dependendo do quanto ela já está preparada também a alcançar um mercado internacional. Muito obrigado. Temos aqui algumas perguntas do Jonas Raman, agradecendo pelas informações, elogiando a apresentação, e pergunta, para participar, o pomar deve estar produzindo plenamente? Então, o projeto ele já prevê exportações mensuradas desde o primeiro ano, né? Então, seria importante estar com uma produção, né, para que essa produção já seja possível ser trabalhada para comércio internacional. Então, respondendo à pergunta do Jonas, seria realmente bem importante o pomar já estar produzindo. Daqui a pouco, plenamente, pode ser que, se já tem uma produção considerável e ainda não é considerada plena, daqui a pouco poderia também fazer parte desse contexto, né? No mesmo sentido, de pergunta se pomares jovens com início de produção podem participar, então entendo que sim, desde que o seu volume consiga gerar um montante que participe individualmente ou coletivamente Perfeito. nesse projeto. Volumes mínimos pré-determinados ou que sejam indicados, não tem nenhuma definição, ele pergunta.
Não temos uma definição, até porque é difícil definir isso. Daqui a pouco até um pequeno volume poderia ser exportado daqui a pouco para um país vizinho, sem a necessidade, né? Vamos pensar assim, América Latina, sem a necessidade de fechar um volume maior para uma distância intercontinental, digamos assim, né? Então, a princípio não há regras assim de volumes mínimos, até porque a gente está trabalhando num projeto que também é multiculturas. Então, isso também é um pouco difícil de prever quando a gente tem um cenário amplo como é a horticultura, né? Então, mas eu entendo essas dúvidas, essas preocupações. O que a gente busca ao final é que realmente seja possível produzir um lote capaz de ser exportado e ele que realmente seja trabalhado para efetivar essa exportação. Então, num contexto geral, esse é um resumo. Por isso a importância do diagnóstico inicial prévio, já no modelo do AgroBR, para entender esse potencial, se o potencial atual consegue se enquadrar nessas expectativas do próprio Sebrae. Perfeito. Porque nós temos na nossa cadeia de produção dois perfis bem distintos. Quando trabalhamos com indústrias, e dentro das indústrias ainda há diferentes níveis de preparação e atuação na exportação, e nos produtores. Dentro desse enfoque que os produtores talvez não consigam atingir um volume de 25 toneladas para exportar um container com casca para a Ásia, Europa, Oriente Médio, há a possibilidade de aglutinar a produção de alguns participantes dentro de uma planta de processamento ou em parceria com alguma indústria que preste serviço para descascar as nozes e essas nozes já descascadas sejam exportadas. Esse tipo de aglomeração dentro da cadeia é possível? A gente entende que sim, tá? Até porque isso facilita em algumas culturas formar um lote para exportação. Então, nesses arranjos, pode ser que existam produtores com área suficiente para gerar uma produção e também com capacidade de beneficiar para prontamente exportar em algumas culturas, e pode ser que em outras culturas a gente tenha a necessidade de trabalhar num arranjo produtivo em que exista produtores e unidades de beneficiamento e que essa unidade de beneficiamento consolida a produção de alguns produtores e forma um lote para exportação. Então, Daniel, a gente trabalha com esse cenário também, tá? Uhum. E esses indicadores de incremento, sempre comparando o produtor antes e depois do programa. Isso, são pesquisas temporais, então, logo no início, no final do primeiro ano, no final do segundo ano, então, existem medições ali, um cronograma de medições, em que se vai fazer essas entrevistas e identificar se houve incremento desse faturamento, se houve realmente uma efetivação no acesso ao novo mercado, apesar de que a gente trabalha com culturas agrícolas que sofrem uma variação anual, às vezes climática, muito importante, e que isso muitas vezes pode frustrar um indicador, apesar de que tudo ocorreu bem ali na questão das ações daquele produtor ou daquela unidade de beneficiamento, né? A gente pode ter um problema aí com uma intempérie climática, ou, enfim, um problema de polinização, um problema que foge um pouco desse nosso controle, e isso afetar um resultado ali previsto, né, e monitorado através de um indicador. Então, mas a gente detalhando, registrando e tendo esse acompanhamento, isso também ajuda a evidenciar tudo que acontece naquele ano ali para, enfim, se for necessário alguma justificativa. Excelente. Também temos uma pergunta do Júlio. Levando em conta que o projeto prevê uma gama ampla de linhas de trabalho, a consultoria pode ser direcionada para algumas áreas mais específicas, conforme o perfil e a demanda do produtor ou da processadora? Perfeito, é muito boa essa pergunta. Tende a ser nesse modelo, né? Eu acho que o diagnóstico aí nos vai ajudar muito a entender o momento da empresa e desses produtores para poder, enfim, construir uma jornada que faça sentido para o momento dessas empresas buscando esse objetivo.
Então, ela vai ser direcionada a alguma área mais específica, podendo ter uma carga horária, às vezes, superior em algumas consultorias de mercado, por exemplo, do que uma consultoria técnica, visando que o principal desenvolvimento que se precisa é de mercado e não técnica. Então, existe esse nosso entendimento aí que pode ser uma jornada um pouco heterogênea aí para o público previsto. Perfeito. O Jonas pergunta também se o programa tem perspectiva de uma nova edição após dezembro 26. Então, esses projetos do modelo Juntos para Competir são os primeiros projetos focados em exportação, do histórico que já se teve. Então, a gente espera, né, que tendo bons resultados, isso gerando bons frutos, aí a gente consiga também propor uma continuidade, né, nessas ações, até porque daqui a pouco nem todos vão conseguir de uma maneira imediata avançar numa exportação, mas vão, sem dúvida, estar muito mais bem preparados para exportar. Então, sim, a gente não tem essa resposta no momento, né, para informar o Jonas, mas a gente, por esses 2 anos, a gente pretende aí construir a melhor jornada possível para poder avançar nessa exportação. Sem dúvida, essa característica do mercado exportação de que as coisas às vezes não acontecem na primeira proposta, na primeira feira, é muito marcante dentro de todos os setores. Né? Uma persistência e a qualificação para estarmos cada vez mais preparados para atender as demandas do mercado, conhecê-las, realmente é muito importante e aproxima da efetivação das exportações. Leonardo, tens alguma perspectiva de prazo ideal para que a gente consiga organizar dentro do Instituto as manifestações do pessoal que tem interesse, até que possamos divulgar nas nossas mídias, nos nossos newsletters, esse novo programa, que possa premiar até para fora do Instituto, para atrair mais candidatos? Qual seria, assim, o teu objetivo de fechamento dessa captação de interessados? A gente está trabalhando com a data de 31 de março. Então, até o final do mês, o nosso intuito é divulgar e apresentar nos territórios, para as diferentes culturas, para as diferentes organizações, e ter essa lista de interessados até o 31/3, para a gente poder fazer uma análise e aí avançar com o público participante. Muito bem. Então, aí eu já, de antemão, peço para os nossos associados que estão online, que vão nos assistir posteriormente, e até os não associados que porventura tenham interesse em participar, que entrem em contato com o Instituto. A Michele vai ficar a postos, pronta para canalizar no final do mês todas as inscrições, todas as manifestações para o Leonardo. Maravilha, eu agradeço a organização do Daniel, da Michele e do IBPCAM, e acredito que essa é a melhor forma, a gente utilizar realmente o contato de vocês, a divulgação de vocês, e aí a gente recebendo essa informação, na sequência a gente fará uma análise, enfim, fará contato aí com o público previsto para participação. Tá, ok. Fica aberta a palavra, se alguém mais tiver algum questionamento, uma dúvida. Possamos aproveitar o momento e o tempo do Leonardo. Podem se sentir à vontade para abrir o áudio, o vídeo. Caso contrário, então, mais uma vez agradeço as ótimas informações que o Leonardo nos trouxe, a presença de todos. Agradecer também a Deus pela nossa saúde, que possamos pedir uma ótima safra nesse fim de ciclo, possamos ter a colheita bem feita, com segurança, para almejarmos tanto o nosso importante mercado interno, quanto o mercado externo, com a ajuda do SEBRAE nesse novo programa. Maravilha. Agradeço mais uma vez, Daniel, Michele, ao IBPCAM, e também surgindo alguma dúvida, o meu contato está com o IBPCAM, e a gente está sempre à disposição. Muito obrigado.
Um bom descanso a todos. Até o nosso próximo encontro. Um abraço. Um abraço.